Caros telespectadores, estamos aqui para mais uma aulinha de prática processual penal. Desta feita, vamos tratar do assunto muito utilizado no processo penal, no processo civil também, que se trata das provas, isso mesmo. Provas, vamos tratar de provas. Prova, ela é utilizada amplamente em todos os aspectos do nosso cotidiano, nos relacionamentos e nas brincadeiras também, né? Lembra? Quando você fala, oh, quem escondeu minha caneta? Quem fez isso? Fala, foi o cicrano. Aí o cicrano fala, prova que foi eu. Né? Ou seja, tudo é exigido provas, né? Tudo se exige, né, que foi a pessoa, né, que praticou aquele ato, aquela ação. São necessárias provas. É claro que tem alguns casos, né, que a coisa é notória. Notória, não precisa provar nada, todo mundo viu que foi você, todo mundo sabe que é você que faz isso. São fatos, digamos assim, notórios. Vamos tratar no decorrer da aula sobre esses fatos também. Que não se necessita perder tempo produzindo prova a respeito disso. Mas antes de tudo, né, a gente precisa definir o que é prova, né? Vem do latim probatio. Se escreve probatio, que é um ensaio, é uma verificação, um exame sobre determinado fato, sobre determinada coisa. Isso é simplesmente chamado de prova. Essa é a prova. Ela visa a busca da verdade, né? O processo busca o quê? A verdade. Né? Há uma diferença aí entre verdade material e verdade formal que os doutrinadores distinguem. No processo penal busca-se sempre a verdade material, a verdade real, a verdade substancial. Eles diferenciam a chamada verdade formal que prevalece no processo civil. Tanto que no processo civil, né, ocorre lá o princípio da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, caso o réu não conteste o feito. Isso é a verdade formal, é de acordo com o que está ali no processo, o juiz vai julgar. É claro que, dependendo do caso, mesmo dentro da revelia, o juiz pode determinar o autor que produza provas, né? Ela não é absoluta. Mas no processo penal, muito mais ainda, busca-se essa verdade, tanto que se exige, né, a constituição de defensor para o acusado, mesmo que ele não queira, é obrigado ter um defensor. Esse defensor tem que ser um advogado, né, e as provas têm que ser produzidas sobre o crivo do contraditório. E as provas produzidas no âmbito do inquérito policial, elas, se possível, devem ser repetidas, né? Porque no inquérito policial, como vocês sabem, o contraditório é meio, né, prejudicado. Então, se possível, né, claro que aquelas provas, né, perecíveis que não dá mais para produzir, não tem como, mas aquelas que podem, devem ser repetidas, todas as provas no âmbito judicial, para buscar o quê? A verdade substancial, material, verdade real. Qual é a função da prova? Né? Se produz a prova para quê? Para buscar o convencimento do julgador, do magistrado. É ele o destinatário final das provas. Né? A parte produz a prova, visando sempre, né, incutir na mente do magistrado, né, o juízo de certeza em relação a determinado fato. Então, o objetivo é sempre convencer o julgador, convencer aquele que vai julgar. E, em regra, no processo penal, de que é o ônus, né? Ônus de prova, vocês já devem ter estudado, né? No processo civil, né? Incube ao autor, né, a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu inclui a prova dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Aqui no processo penal, em regra, a prova é da acusação. A acusação é que tem que provar. Lembra, gente? Lembra.
Princípio da presunção de inocência. Muito bem. É isso aí, é importante demais esse princípio. Presume-se que a pessoa é inocente, muito embora os meios de comunicação às vezes interpretem de forma errada, a população interprete de forma errada. Vocês não podem fazer a mesma coisa, não pode condenar uma pessoa previamente em cima de uma acusação, em cima de uma notícia, né? Por mais que existam indícios, presume-se que ela é inocente até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Presume que ela é inocente. Então de que é o ônus de provar? Ela que tem que provar. Não, eu sou inocente? Às vezes dá a entender, na mídia aí, de que o ônus é do acusado. Se você for acusado de um estupro, aí você é obrigado a provar que não foi você. Quando, na verdade, é o contrário. A acusação é que tem o ônus de provar a culpabilidade do acusado. Entendeu, gente? Essas linhas gerais de provas. Vamos agora tratar sobre meios de prova. Meios de prova é a forma como a prova pode ser produzida. São vários os meios de prova. E a lei admite, né? Todos os meios de prova em direito admitidos a pessoa pode utilizar. E se existem os meios admitidos, é por quê? Porque existem uns que não são admitidos. Não pode tudo não, gente, não pode tudo não. Né? São todos os meios utilizados para alcançar a verdade dos fatos. É o método, isso, é o método utilizado para chegar a essa verdade. Aí, o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, trata das provas ilícitas, artigo 157 do Código de Processo Penal. Alguns meios de prova, né, são considerados ilícitos, não admitidos pela lei, pela Constituição. Não se pode provar de qualquer maneira, de qualquer modo, não. Há algumas coisas que são ilícitas, que não podem fazer. Há vários exemplos de provas ilícitas. Você já deve ter ouvido falar muito nesse negócio aí de Lava Jato, essas coisas, essa prova ilícita, tem que ser desentranhada dos atos, o juiz não pode considerar, né? São muitos questionamentos que surgem a respeito disso daí. Eu vou tratar vocês alguns exemplos. Por exemplo, a tortura, né? Vocês veem muito nos filmes americanos, né? A tortura é largamente utilizada para obter a confissão do acusado, né? Os mocinhos usam muito isso daí, né? Para obter a confissão dos acusados. Não vale de nada uma confissão obtida por meio de tortura, ou seja, qual for a prova obtida por meio de tortura, né? Prova ilícita. Violação de correspondência, não pode também violar a correspondência da outra parte para provar algo em juízo. E aí entra, né, a grande vilã, que é a escuta telefônica sem ordem judicial, né? Que gera muito debate isso daí, né? Escuta telefônica é aquilo que fazem muito nos filmes também, né? Vai lá, põe escuta para todo lado, escuta sem a pessoa tá sabendo, né? Para provar. Aí, gente, tem que ter muito cuidado com isso daí. No caso de escuta telefônica, né, é quando a pessoa, nenhum dos interlocutores está sabendo, né? Entendeu? É quando a polícia, geralmente a polícia que pede isso daí, o Ministério Público, né, para gravar ligação entre pessoas sem nenhuma das duas estar sabendo. Essa é a escuta telefônica padrão, essa daí. Agora tem um caso em que uma pessoa, ela grava a conversa dela com outra pessoa, né? Então ela está sabendo que está gravando, tanto que é ela que está gravando, né? Então tem sido admitido isso daí, né? Quando um dos interlocutores está sabendo, né? Porque às vezes é muito difícil provar alguma coisa, determinados assuntos, determinadas conversas, determinados fatos, só dessa forma que se prova, né? Então desse tipo, né, a jurisprudência tem admitido esta gravação quando um dos interlocutores, só não se aceita quando nenhum dos interlocutores estão sabendo, é terceiro que faz essa gravação. Isso aí tem que haver autorização judicial. Em regra é isso daí, gente, mas é claro, tudo tem que ser visto do ao ponto de vista do caso concreto, tem que ver a situação em análise para se ponderar sobre a viabilidade ou não de utilização daquela prova. Tem que haver aí uma ponderação de princípios, né?
o princípio da vida, o direito à vida, né? O direito à privacidade tem que ser posto numa balança determinado caso concreto e o juiz vai apreciar se vai ou não admitir determinada prova. Tudo, né? O que está na lei, mas tudo no processo penal deve ser observado segundo o prisma do caso concreto, correto? Aí, como eu falei para vocês, lembra? Tem fato que não precisa ser provado, né? Independente de uns fatos que não precisam ser provado, porque é o quê? Primeiro, é notório, né? O cara morreu por queimaduras, né? Não, como assim morreu? Como assim? Não, e o fogo? Não, o fogo não queima, não. O fogo não queima. Você não viu lá no filme dos 10 Mandamentos que tinha um fogo lá na árvore e a árvore não queimava? Então eu quero que seja produzida uma prova que o fogo queima. Então fazer uma perícia, acender um fogo para provar se ele queima. Não precisa, gente, é notório, todo mundo sabe que o fogo queima. Algumas coisas também, gente, é que a presunção legal, absoluta, de que o maior de 18 anos, não, mas ele tem 18 anos, mas ele não se formou ainda, se for fazer uma, né, ele é uma criança, meu filho é uma criança, não pode, doutor juiz. Não, 18 anos a lei já faz a presunção, não precisa provar. Ele é imputável a partir dos 18 anos. Fatos impossíveis, né? Não fui eu. Por quê? Porque eu tava lá em Marte. Você não assistiu aquele filme, aquela série lá de Marte? Eu tava lá. Era eu lá que tava lá em Marte na hora do crime. Não pode, né, gente? Não pode, não tava mesmo. É um fato impossível. Você não estava em Marte. Arruma outra coisa, arruma outra desculpa. Não precisa provar isso daí. E fatos irrelevantes, né, gente? Às vezes, não tem o que perguntar para testemunha, ele pergunta qual é o seu filme preferido? Se eu gosto mais de Star Wars, se eu gosto mais de Volta para o Futuro. Não precisa provar isso, o juiz vai indeferir essa pergunta. São fatos irrelevantes para o desvio da causa. Né? Fica quieto, se não tem pergunta, fala que não tem mais pergunta. Meios de prova, gente. Nós vamos tratar agora de meios de prova específicos, né? Alguns tipos de provas aplicadas no processo penal. O primeiro tipo que nós vamos tratar é a prova pericial, muito utilizada no processo penal, nos crimes que deixam vestígios, né? Crimes que deixam rastro. Eles admitem, exigem a produção de... É um exame. É exame mesmo. Médico, às vezes, médico, professor, às vezes é um exame médico realizado em uma pessoa. Ou um exame pericial mesmo realizado em um objeto, feito por uma pessoa especialista. Nossa, não pode ser qualquer um. Não, mas eu entendo mais ou menos isso daqui, tá? Eu já vi nos filmes aí e eu sei realizar esse exame aqui. Não pode, tem que ser uma pessoa com curso superior. É o perito oficial do juiz, artigo 159 do Código de Processo Penal. É uma pessoa com conhecimento técnico específico, com curso superior, que vai realizar aquela perícia. Mas às vezes, dependendo da comarca, professor, lá em Cabrobró, professor, não tem ninguém com curso superior. Quem vai realizar essa perícia? Né? É muito difícil, né, ter lugar, sempre tem algum perito. Então o juiz vai designar 2 pessoas com curso superior para realizar aquela perícia. Tem que ser 2. No caso de perito oficial, só precisa 1. No caso de perito não oficial, vai designar alguém? 2. Senão a perícia é nula. Aí lembrando que como prevalece o contraditório, o Ministério Público, a acusação, a defesa, o ofendido, todas as partes, os sujeitos do processo. Lembra? As partes do processo, gente. Quem lembra? Quem lembra vai saber que todos eles podem o quê? Participar da perícia, fazendo o quê? Oferecendo quesitos, perguntas para os peritos, né? Participar amplamente da prova pericial. Eles vão participar, todas as partes do processo, aquelas que vocês já sabem quais são, porque estudaram com afinco essa matéria. Parabéns.
Aí, vamos tratar de umas perícias propriamente ditas. E vamos começar da principal delas. É chamado de exame de corpo de delito. Ixi, todo mundo já ouviu falar isso daí. Né? As pessoas se confundem um pouco sobre esse negócio. Né? Primeiro, vocês têm que saber duas distinções. O que é corpo de delito e o que é exame de corpo de delito. Né? Corpo de delito, gente, é a prova da existência do cometimento do crime. É aquilo que se chama de materialidade. Este é o corpo de delito. E o exame de corpo de delito? É o exame, é a perícia que é feita em cima desse corpo do delito, em cima desses vestígios. Né? O exemplo mais comum é o quê? O homicídio, né? O corpo inerte, morto, sem vida, ele é o corpo de delito. Já basta? Não. Precisa fazer o exame no corpo de delito. Então, o exame vai ser feito no corpo do delito para provar, para verificar a existência, para a existência do crime. Esse é o exame do corpo dele, feito diretamente em cima do cadáver. Mas às vezes desaparece. Lembra de alguns casos aí que desaparece o corpo? O cara, não foi eu que cometi o crime, não cometi crime nenhum, pode me soltar, não tem corpo, sem corpo, já se falou isso daí, sem corpo não há crime, não existe mais isso daí, né? Sem corpo pode sim existir crime. Os peritos vão provar por provas indiretas, né? Sangue, né? Alguma coisa ou outra, né? E ter depoimento das testemunhas. Tudo isso faz um exame de corpo de delito chamado indireto, né? No processo civil faz esse tipo de prova também, né? Quando já enterrou e às vezes para não fazer exumação faz o exame indireto no prontuário da pessoa do hospital, né? Em várias coisas que provam a ocorrência daquele fato. É uma prova pericial. Então todos os crimes, gente, que deixam vestígios, né? Isso aí é matéria de direito penal. É os crimes que deixam vestígios e os crimes que não deixam vestígios, né? São chamados crimes formais, crimes materiais e crimes formais. E todos que deixam vestígios, como por exemplo homicídio, né? O roubo, lesão corporal, todos eles exigem a realização do exame de corpo de delito. E se os vestígios desaparecerem, o que é que faz? Prova indireta, né? É isso aí. Todos que deixam vestígios. Realiza, gente, em qualquer dia, em qualquer hora. Não tem isso não, né? Porque vai ficar lá você viu quando a polícia tem que preservar o lugar do crime, vai lá a perícia para fazer o carro que foi incendiado, né? O muro que foi derrubado para se... a porta que foi arrombada para se praticar o crime de furto qualificado, né? O corpo propriamente dito não pode ir lá ficar esperando, né? Passar o sábado, domingo, o feriadão para fazer, não. Tem que fazer na primeira oportunidade, qualquer dia, qualquer horário, tem que ser feito o exame de corpo de delito. E quando eu fosse para você, pode ser direto e pode ser indireto, conforme for o caso. Aí, um exame aí que você sabe qual é já, eu vou falar, é autópsia ou necrópsia. É o exame no cadáver, gente. Né? É aquelas pessoas que abrem o corpo lá, e olha, estou vendo aqui um sinal disso, o projeto está aqui, o fígado está dessa cor, daquela... cara. Mas existe esse exame aí, tem gente que gosta disso daí, né? Esse especialista daí, eu tô fora, eu não gosto não, né? Nem no curso de Direito tenho a matéria de medicina legal, que faz análise lá de umas partes lá do corpo, mas eu não gosto disso aí não, nem que eu não gosto de sangue, nem de necrópsia, eu tô fora. Nem as fotos eu gosto de ver, mas existe, é necessário, é muito importante esse exame prova e desprova, se é que existe essa palavra, muitas coisas. É claro que aí a lei exige um período de segurança de 6 horas, não pode fazer o exame de corpo de delito, a necrópsia, a autópsia, né, imediatamente, depois que a pessoa baleou, caiu, já vou fazer, abrir para fazer o exame. Não pode. 6 horas a lei exige, né? É que
vai aparecer os sinais tanatológicos. Que é isso, professor? Que palavrão? Não pode falar palavrão aqui na videoaula. Tanatológico. O senhor é um tanatológico. Não, gente. Sinais tanatológicos são sinais da morte, né? Começa a ficar enrijecido, amarelo, roxo, verde. São sinais aí que aparecem de que a pessoa bateu as botas mesmo. Entendeu? Mas tem uns casos de exumação também, né, gente? Quando a pessoa foi enterrada já e só a perícia indireta não está resolvendo. Então pede o que? Exumação do cadáver. Vai lá, abre a cova, tira a pessoa de lá para refazer uma autópsia, uma necrópsia, uma coisa. Acontece isso aí, gente, bastante. Exumação de cadáver para refazimento da autópsia ou para fazer aquela que não foi feita. Exame de local. É quando no inquérito policial, você vê que o delegado chega lá, ele preserva aquele local e é feito toda uma perícia ali. Você vê, vê no filme também, né, que marca um X assim, onde está as cápsulas, a posição do carro, a posição da pessoa dentro do carro, tira as fotos lá. É o exame de local. Logo após o cometimento da infração penal, deve ser realizado aquilo que o Flash faz, né? Você assiste Flash? Eu adoro o Flash. Ele é perito criminal, né? Ele é perito criminal. O Barry, ele chega lá, ele é o perito criminal que faz a perícia lá para descobrir o que aconteceu naquele caso lá. Assiste lá que você vai descobrir o que é exame do local, né? Se bem que na realidade não acontece tão rápido assim, né? Assim acontece o crime, ele chega lá e tá, aqui no Brasil, complicado, muitos crimes ocorrendo. Mas é o Flash é bom, assiste essa série aí, bem da hora, bem divertida. Exame, gente, é a perícia laboratorial, é aquele que é feito em laboratório, né? Não tem segredo, é um exame de sangue, né? Para ver o nível de álcool no sangue da pessoa, dosagem alcoólica, se foi uma substância, se é venenosa ou não. Esse é sim um exame laboratorial, exame da substância entorpecente, para saber se é mesmo uma droga, aquela droga. Então é um exame laboratorial. Temos também, né, são vários exames que eu estou tratando aqui com vocês. Grafotécnico, para saber sobre a escrita da pessoa, se foi ela mesma que assinou aquele cheque fraudulento, aquele contrato, aquele instrumento particular. É um exame grafotécnico, né? A pessoa assina várias vezes para saber se foi ela mesma que assinou ou não. Aí, gente, tem também uma prova, né, que pode ser prova e pode ser meio de defesa também. É o chamado interrogatório do acusado, né? O juiz chama lá o acusado para ele, né, apresentar a sua versão dos fatos. Lembrando que ele pode ficar em silêncio, né? A lei permite, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? Mas às vezes o acusado ele quer se defender, então o interrogatório não deixa de ser um meio de defesa dele apresentar a sua versão dos fatos, e é um meio de prova ao mesmo tempo, né? Ele tem aí um aspecto dual, o interrogatório. Aí, gente, tem um assunto que vocês precisam saber, é o interrogatório por videoconferência, né? Em tempos de pandemia, né? Aí, né, se discute muito, né, a utilização em uma maior escala desse tipo de depoimento. Há um embate muito grande sobre se pode, se não pode, né? Complicada essa discussão aí. Mas a lei, em tese, ela exige em algumas situações o interrogatório por videoconferência. Aí, existem três hipóteses principais. Primeiro, prevenir risco à segurança pública. O que acontece isso? Quando existe uma suspeita muito grande de que o acusado vai fugir, ou que ele integre uma organização criminosa, aí, aquelas siglas lá que você sabe, o cara é bam. Então, fica complicado tirar ele lá da segurança máxima e trazer para o interrogatório, né? Provavelmente deve ter um esquema aí, né, criminoso para aproveitar essa transferência e libertá-lo. Então, nesses casos, o juiz pode sim autorizar o interrogatório por videoconferência. Outra coisa, viabilizar a participação do réu. Aí, o que se preserva é o quê? É a pessoa do réu. Às vezes ele está doente, está acamado, não pode comparecer em juízo. Então, para viabilizar, né, a sua participação no processo, faz por videoconferência.
Ou quando, né, isso aí é um pouco mais fraco, porque pode separar as pessoas lá no fórum, para uma não ver a outra, nem ver o depoimento da outra, mas tá na lei lá de que para ele vai influenciar no ânimo de uma testemunha ou da vítima. Então, né, para preservar isso daí, né, para que a pessoa não fique apavorada, então o, o réu fica lá na cadeia. Mas a lei fala que somente se essas testemunhas que são vítimas não puderem provar, falar por videoconferência. Então, tem que dar preferência para vítimas, para as testemunhas que estão se sentindo amedrontadas, elas que sejam ouvidas por videoconferência. É isso, esse é um interrogatório por videoconferência, muito discutido aí, vocês podem até pesquisar um pouco mais. Gente, aí vamos falar da confissão. Confissão é um meio de prova? É um meio de prova. Já foi considerado, né, em tempos mais antigos, a principal prova. Confessou. Para que testemunha? Para que prova? Hoje não, hoje mudou completamente por causa do princípio da presunção de inocência. Então a confissão ela é vista com cautela, né? Principalmente a confissão tomada por meios, né, duvidosos. Então a confissão, né, quando fala lá nesse noticiário aí, né, ele confessou lá, o delegado, ele confessou. Isso aí não é confissão, gente. Isso é apenas um indício lá de autoria, mas não é confissão. A confissão ela traz requisitos específicos. Primeiro, a pessoa tem que ter pleno discernimento. Segundo, tem que ser voluntária. Ele que tem que querer confessar, tem que ser expressa, né? E pessoalmente, tem que ser a pessoa de forma expressa, não pode ser tácita. Quem cala consente? Não, quem cala não consente. Tem que ser pessoalmente, a própria pessoa. Tem que ser diante de uma autoridade competente, no caso do inquérito policial, diante do delegado de polícia, ou no judicial, diante da autoridade judicial. Tem que ser um ato solene e público. Tem que ser alguma coisa formal, por escrita. A pessoa tem que assinar ali, confessando, tem que reduzir a termo, por escrito. Ou seja, são todos esses requisitos da confissão. Se não forem observados, não é. É claro que vai ser considerado, né, junto com as outras provas do processo. E mesmo, veja bem, mesmo essa, com todos os requisitos, ela tem que ser confrontada com as demais provas usadas. Por quê, gente? Porque, né, a psicologia judiciária tem verificado que em muitos casos a confissão ela é feita com outro objetivo, né? Uma pessoa quer ser condenada no lugar de outra pessoa, a pessoa está com medo de sofrer represália, está sendo ameaçada, a sua família está sendo ameaçada, né? São vários a pessoa, né? Ela tem né? Ela se acha culpada, ela quer ser penalizada de alguma forma, por alguma orientação religiosa, alguma coisa nesse sentido, algum culto aí, umas coisas de doido, né? Então são vários os motivos que a pessoa pode confessar sem ser ela a culpada. Então tem que ter outras provas. Se as provas dizem totalmente o contrário, mesmo que ele confesse, ele não vai ser condenado. Ele vai estar praticando outro crime, falsa imputação, assim mesmo um crime, entendeu? Então tem que ter vista com cautela esta confissão. Tem que ser provado por outros elementos. Nós temos também, gente, finalizando, o depoimento do ofendido, que é o artigo 201 do Código de Processo Penal, que o ofendido também ele deve ser ouvido em juízo para contar a sua versão dos fatos, é coisa simples. E tem, por fim, gente, a prova testemunhal, que é muito importante no Código de Processo Penal. Artigo 202 do Código de Processo Penal por onde a pessoa fala aquilo que ela ouviu, né? Ouviu, aquilo que ela viu, é a percepção pessoal. Aí é visto com cautela também esse tipo de prova, porque às vezes a pessoa viu alguma coisa que parece ser outra, que é outra, que é outra, que é outra. Então a testemunha tem que ser vista com cautela também. Acima de 14 anos pode testemunhar. Algumas pessoas podem recusar depor. Não, eu não posso depor. Por quê? Porque ele é meu pai, porque ele é minha mãe, porque ele é minha sogrinha querida. Não vou. Então não pode, não precisa. O cônjuge, ainda que divorciado, o cônjuge, entendeu? Entendeu, gente? Pode
se escusar de depor. Artigo 202 do Código de Processo Penal. O irmão, o filho adotivo do acusado, todas essas pessoas podem se recusar a depor, desde que não seja possível provar, não tem como provar. Então essas pessoas vão ser ouvidas, né, para ter um mínimo ali de prova sobre o caso. E tem algumas pessoas que são proibidas de depor, né, aqueles em decorrência de algum ofício, proibição, o advogado, por exemplo, a guardar o sigilo profissional, o padre lá que ouviu a confissão religiosa, o psicólogo, essas pessoas são proibidas, interessante, de depor. E por fim tem a acareação. A acareação quando colocam uma testemunha fala uma coisa, outra fala outra. Ou o acusado fala uma coisa, o outro acusado fala outra. São dois réus. Então coloca os dois na frente para ver quem está mentindo, né? No caso das testemunhas, de réu não, a réu pode mentir. Mas testemunha não pode mentir, é crime de perjúrio. Se ficar identificado que você mentiu, não minta, e nem cale a verdade. Não pode mentir nem calar a verdade, é omitir aquilo que sabe. Cuidado quando for testemunha, pode cometer crime. É professor, é isso mesmo, crime de falso testemunho. Essas são, gente, basicamente as provas produzidas no processo penal. Espero que tenham entendido. E a gente se vê outro dia, outra hora, no mesmo canal ou em outro canal. Tchau, tchau.